Ho, ho, ho! Boa tarde para você que está com cara de dezembro, que nem eu. Calor aqui em Curitiba, 30 graus, 31 graus em Curitiba, para quem sabe o que significa isso para um curitibano, é quase uma sentença, né, de morte. Então hoje eu estou nessa cara deplorável, cortei a barba, a mulher ficou brava, mandou eu fazer a barba de novo, então tem que deixar a barba crescer, calor do Saara por aqui, gente. Mas estamos aqui mais uma quinta-feira, a última quinta-feira do ano. Semana que vem a gente dá uma pausa na live, mas a gente continua trabalhando aqui. E na última semana de dezembro a gente vai estar aí, né, dando uma pausa um pouquinho maior para descansar um pouquinho para começar o ano de 2022 com tudo. E hoje a gente quer falar com vocês sobre, né, eu acho que duas grandes estratégias muito bacanas quando a gente fala em vendas, quando a gente fala em atração, né, de potenciais clientes, quando a gente fala em abordar, né, prospects, entender se aquela pessoa é a pessoa ideal. Então hoje a gente vai falar um pouquinho de inbound e outbound, mas antes disso eu quero fazer aquele momento dezembro, aquele momento retrospectiva com vocês, é a nossa 8ª edição, e a gente falou de muita coisa legal. Se você não assistiu, daqui a pouquinho a equipe vai colocar aqui nos comentários do LinkedIn, nos comentários aí da live no YouTube, em todos os canais que a gente está transmitindo, a nossa lista lá no YouTube, nossa playlist das edições dessa primeira, né, temporada, digamos assim, de Café com Ops. Então, a gente teve 8 bate-papos aqui bem legais durante esses últimos meses. Lembrando que a live é diferente lá do podcast, né? Então, a gente também tem 8 edições do podcast que está lá no YouTube, com conversas muito legais, e não somente no YouTube, né? Ele está no YouTube, está no Spotify, está no podcast da Apple, onde deu para a gente colocar, a gente colocou essas entrevistas que foram excepcionais, e esse nosso bate-papo rápido aqui, toda quinta-feira, para falar sobre um tema legal. Começamos falando lá sobre playbook de vendas, que foi uma conversa muito bacana, falamos sobre, né, as profissões bem pagas e como as profissões relacionadas à venda estão aí entre as carreiras mais bem pagas do mercado. Falamos aí sobre as nossas tendências de vendas, pegamos os principais eventos que a gente acompanhou esse ano, onde eu tive lá na Califórnia, trouxemos aí, né, quase que uma aula sobre isso, foi muito bacana, tem um vídeo aqui de 39 minutos. Falamos sobre dados e dashboards, que foi aí um dos nossos, né, assuntos mais visualizados e assistidos, e quem sabe, né, quem acompanha a gente sabe o quanto a gente é crítico em relação aos dashboards. Falamos sobre quem é o profissional de Sales Ops, foi muito legal essa também, né, que a gente deu uma olhada nas vagas, passou um pouquinho para entender o que o pessoal tem pedido de competências, de habilidades, de ferramentas para quem trabalha na área de Sales Ops. Semana retrasada, a gente falou um pouquinho das ferramentas, né, e como a gente tem um stack legal para ajudar no dia a dia da operação comercial. E na semana passada a gente falou um pouquinho sobre a organização do time de vendas, que eu acho que tem tudo a ver e muito a ver com o que a gente está falando hoje aqui e vai abordar sobre inbound e outbound. E eu sempre gosto de ser contra as fórmulas, né? Ah, você precisa fazer inbound, você precisa fazer outbound. Eu acho que cada empresa tem sua realidade, cada empresa tem o seu momento, tem o seu perfil de cliente, e o que a gente tem que fazer, sim, é testar o que dá certo, né? Qual estratégia funciona melhor, qual ferramenta é mais adequada, né? Qual abordagem, qual metodologia, para a gente, obviamente, vender mais. Então, inbound marketing, né, que eu acho que é realmente uma das ferramentas mais efetivas quando a gente fala em estratégia de comunicação, de marketing e, obviamente, da gente trazer
né, um universo de leads qualificados para a nossa operação comercial, ela tende sim a ser das estratégias, quando bem feita, né, uma estratégia extremamente positiva. É uma estratégia muito baseada na geração de conteúdo, né, é uma estratégia muito baseada em você criar muita coisa que você oferece aí para o teu potencial cliente, né, os lead magnets que a gente chama no marketing, em troca de um e-mail, em troca de alguns ajude a qualificar. Então, uma estratégia de inbound marketing, né, ela é muito bacana, só que ela depende muito do momento que a empresa está, né? Então, vou dar uma experiência pessoal, como eu sempre gosto de compartilhar com vocês, né? Numa das nossas startups, né, a gente foi fazer inbound marketing, cara, se não for memória, no segundo ou no terceiro ano de operação dela, porque a gente vendia muito bem no outbound, né? A gente não conseguia parar, estruturar, gerar conteúdo, né? Trabalhar funil de marketing. Então a gente estava bom naquilo, né? Pô, vamos prospectar o pessoal, descobrir com quem falar, né? Sales Navigator, CRM, ligar para a galera, marcar demo do produto, fazer o demo, negociar, né? Negociar os contratos, fechou, beleza, cliente está aí. Então, só que chega um momento que no outbound, que a gente vai falar um pouquinho mais, ele tem uma limitação muito grande, né? Tem uma limitação humana, né? Que o inbound, quando bem feito, né, muitas vezes ele não tem essa limitação, né? Porque você cria um bom conteúdo, teoricamente, você tem um universo da internet para alcançar esse conteúdo, né? E tem uma pergunta aqui da Luísa bem sobre isso, né, Luísa? O que eu vejo sempre, eu sempre pego no pé aqui da Maria, da Adriana, é a cadência, né? A cadência de você construir, de você colocar no ar, né? Então, puxa, toda semana, né? Toda um post de rede social todo dia. Então, você tem que olhar, legal, quem publicou? Pegar o nosso exemplo aqui para o Hub KN, né? Então, a gente definiu, cara, nossa persona, né? É essa persona. Quais são os conteúdos que a gente precisa gerar para essas pessoas, né? Quais são os conteúdos que a gente precisa gerar para essas pessoas, né, dentro de uma etapa de funil, né, no topo do funil, no meio do funil, né, no famoso, como é que é? Tofu, Bofu e Mofu, né? Então, para cada um desses tem um tipo de conteúdo que às vezes é mais adequado. Então, você olhar, construir isso, construir teu funil e começar a trazer as pessoas para andar. Então, eu diria assim que às vezes não é uma das discussões que a gente teve aqui e a gente pesquisando foi ver, às vezes não é volume, né? Às vezes é qualidade, às vezes é material mais rico, às vezes é material, né, mais direcionado, que quando bem feito vai fazer a pessoa entrar numa etapa do funil. Mas um dos grandes desafios, e talvez um dos maiores desafios do inbound marketing, na minha opinião, é fazer a pessoa caminhar pelo funil, né, de marketing. Assim como a gente pensa funil de vendas, a gente tem que pensar funil de marketing, né? Quem está chegando no topo do funil, né? Quem está sendo nutrido, quem está sendo educado, até o momento que essa pessoa vira lá um MQL. Né? Virou um MQL, teoricamente ele está pronto para o handout para o time de vendas, para o time de vendas fazer lá a sua própria qualificação, se esse MQL é realmente um SQL, né? Então, esse processo de sair dessa visão de inbound, caminhar no funil e chegar para o funil de vendas, ela é realmente, eu diria assim, ela é mais desafiadora, esse desenho, esse colocar. A gente vai ter uma pessoa excepcional chegando no time mês que vem, e hoje, cedinho, eu estava conversando com ele sobre isso, né? Ele vai liderar a nossa área de marketing, e a gente falou, cara, a estratégia está pronta, né? A gente precisa executar a estratégia. Então, eu acho que é muito mais, às vezes, pensar isso, Luísa. Será que a nossa estratégia está correta, né? Será que os nossos conteúdos estão alinhados para cada momento dessa jornada que a gente quer? E o como que a gente faz a pessoa caminhar.
Porque às vezes ela caminha, né, num funil específico, mas ela não está pronta para compra, né, ou ela não está no perfil ideal de cliente, mas isso quer dizer que ela, né, não é um lead interessante para operação? Será que não é melhor a gente colocar ela, talvez, né, numa outra esteira de conteúdo? Será que a gente não precisa pegar uma pessoa lá que rejeitou, não tem orçamento para 2022, ela, né, num funil de nutrição para 2023? Então, isso é uma das coisas muito legais quando a gente está pensando em inbound marketing, e a gente, como operação de vendas, né, a gente tem que olhar o que mensurar, mas aquilo que a gente sempre fala, né, mensure o que é importante, que é essa conversão final, né, quantas das pessoas que estão chegando no funil estão virando MQLs, né? E depois você vai entendendo passo a passo o que está acontecendo. E essa é uma estratégia que muitas vezes, quando ela é bem azeitada lá, com um PLG, né, com um Product Led Growth, ela vai fazer a pessoa pelo menos testar teu produto. E esse testar teu produto vai levar ela ali, né, para a metodologia do PLG, para talvez uma conversão efetiva de um plano pago, ou pelo menos, né, uma pré-qualificação para o Insight Sales ligar para a pessoa e conhecer um pouquinho mais sobre ela. Então, inbound é uma excelente estratégia, né? A gente podia ficar aqui bastante tempo falando, até passei um pouquinho do tempo que eu tinha destinado para isso. Acho que fica até uma sugestão para a gente falar um dia mais sobre inbound, que eu adoro inbound, para a gente olhar uma outra ponta que às vezes as pessoas entendem como antagônica, que é o outbound, né? E o outbound, dependendo do ticket médio da tua operação, né, como a gente falou no nosso encontro passado, dependendo do valor do teu produto, do teu ciclo de venda, do perfil de cliente que você está falando, ele é a ferramenta, né, hoje, né, a estratégia comercial mais adequada quando a gente fala em tickets médios maiores, né, em perfis de clientes, né, com ciclo de venda muitas vezes mais complexos e estruturados, onde a gente precisa realmente, né, ter alguém fazendo um bom outbound, né? E o outbound, muito do que a gente vê hoje é receita previsível, como a gente também falou no nosso encontro anterior, né? Vamos organizar a operação para que ela funcione disso, né? Eu tenho os leads chegando, talvez aí por uma boa estratégia de inbound, ou eu tenho alguém dentro da operação preparando as listas, né? E abastecendo o SDR, para o SDR contactar a pessoa, identificar se o Almir é a pessoa ideal, se a empresa está no momento certo. A gente fez uma mentoria aqui na 500 Startups, que foi muito legal, e o cara trouxe uma visão que eu achei muito bacana, de que, cara, é legal você tentar vender para todo mundo, né? Mas no fim das contas, quem vai comprar de você é a pessoa que está no timing correto, né? E às vezes a gente não olha muito isso na questão de time, né? A gente só olha na questão do perfil, da empresa, do tamanho. E essa mentoria foi excepcional, assim, porque a pessoa falou, cara, aprenda a identificar o time, né? Será que é o time certo de você oferecer a tua operação, né? Será que o cara está precisando do que você quer nesse momento? Porque a chance de você fechar a venda vai ser muito maior, né? Além de você olhar tudo aquilo. Então, uma boa operação de outbound, ela vai te dar um pouquinho dessa previsibilidade, né? Mas você sempre tem que entender aquilo, né? Como operação de vendas, tá, o que é essa minha operação, né? Qual a capacidade da minha operação, né? O que a gente está fazendo hoje está dando certo, o que está dando certo e pode ser replicado para o resto do time, o que eu preciso capacitar o time para o time, né, efetivamente se desenvolver, né, no próximo quarto, no próximo semestre. Então, quando você tem uma operação outbound, ela tende a ser realmente uma operação mais robusta, né? Muitas vezes uma operação, né, que o investimento é maior, onde o custo de aquisição do cliente vai ser, via de regra, muito mais alto do que no inbound, ou até mesmo, né, via aí ads, via campanha né, digital. Então, você tem que equilibrar isso, né? Equilibrar esse universo do, puxa, como é legal e seria perfeito todo mundo entrar num funil, navegar num funil, tá pronto para falar com vendas e a gente converter venda, né, através desse inbound
e desse processo aí que acaba se juntando os dois, né? Ou, né, muitas vezes no início da operação, o que faz muito sentido para empresas como a nossa aqui, ou como as empresas que eu tive aí no quadro de fundadores, é começar na unha mesmo, começar no outbound, descobrir com quem falar, fazer abordagem, ir atrás daquela pessoa, para aquela pessoa esteja, né, entendendo, conhecendo o produto e a gente conquista os nossos primeiros clientes. Mas nesse caso que eu comentei agora há pouquinho, né, hoje, por exemplo, 40% das vendas da empresa já não são mais no outbound, são hoje via inbound. Então demorou para se fazer inbound, mas hoje os dois estão caminhando juntos aí e cada um gerando, né, um potencial de negócios muito bacana. Gente, hoje o tema ia longe aqui, mas a nossa proposta é sempre isso, 15 minutinhos. Obrigado, Luísa, obrigado pessoal que a gente sabe que assiste aí depois, né? Por isso que a gente estruturou essa playlist aí também no YouTube para deixar um pouquinho mais alinhado. Dá um ping ali no meu perfil no LinkedIn, a gente está fazendo uma pesquisa para saber o melhor horário em 2022 para esse nosso bate-papo, para essa nossa live. Então, se a gente não se vê mais, aquele Feliz Natal, um ano, né, super rico aí de 2022 para todos nós, e para quem não bateu a meta ainda do ano, como a gente, né, vamos lá que a gente tem mais uma semaninha. Algumas pesquisas recentes aí que acabaram de sair estão comprovando que até o dia 23 o nosso limite aí efetivo de fechar deals em dezembro. Então vamos que vamos, gente. Temos mais uma semana aí para trabalhar, mais uma semana para vender. Muito obrigado a todos e até ano que vem. Ó, não é semana que vem, é ano que vem agora. Valeu.